Tudo começou em 1976, com a venda de guarda-chuvas. Carlos Gianotto, com o apoio de sua esposa Rose e sua irmã Vera, sonhou em trazer a moda jovem para Limeira. E assim nasceu a Cook. Com o tempo, a Cook se tornou referência, criando espaços inspiradores e oferecendo acesso a uma moda que não se encontrava no interior. Essa história foi construída com muitos colaboradores que caminharam com a loja. Em 2009, iniciou uma transformação, buscando uma moda mais sustentável e conectada com a beleza do viver compartilhado. Em 2019, nasceu uma nova Cook, com um espaço aconchegante e cheio de significado. Hoje a loja segue com o mesmo propósito: vestir com liberdade, autenticidade e estilo. Hoje o nosso convidado é muito especial. Vivenciou de verdade o curso, continua nos acompanhando muito e estava até ontem como anjo de uma das turmas. Márcio, a gente quer expressar nossa imensa gratidão por ser nosso primeiro convidado no nosso programa do Papo 1%. E obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. E se apresenta um pouquinho pra gente, diz quem é você, qual é o seu nome, qual o seu segmento, sua empresa, fala um pouquinho do texto que a gente leu sobre a história da empresa também. Legal, João. Primeiro, é uma satisfação fazer parte desse programa, desse 1%, desse movimento que vocês estão gerando aqui. Meu nome é Márcio, eu sou casado com a Marília, tenho 2 filhos, o Bento e a Marina. Hoje eu estou à frente da gestão da Cook, junto com a Karina. E se fosse para me definir, eu gosto de usar aquele exemplo da música do Pink Floyd, que ele fala que nós somos um tijolo, né, que fazemos parte de um muro. Então hoje eu tento ser esse cara que, de alguma maneira, eu possa construir tijolinhos na vida das pessoas e ajudar elas a construírem os muros delas, né? Então hoje eu sou esse cara que tenta compartilhar para poder crescer junto com todo mundo. Que bacana. Márcio, e para começar o nosso bate-papo, eu quero que você conte para a gente, antes do Kiron, como era? Como que você começou na Cook? Como que foi essa jornada? Conta para a gente. Tá, basicamente, eu costumo brincar que eu nasci dentro de caixa, né? Então eu cresci ali dentro da empresa e num determinado momento nós começamos essa transição, quando eu começo a assumir a frente da empresa, assumir a direção. E nesse momento você começa a sentir os medos, os calafrios, as inseguranças, né? Certo. Então, para mim foi um momento muito desafiador, eu era muito novo na época e meu pai já querendo, você vai querer, se não quiser eu vou vender, não quero mais saber disso, já quero me aposentar. Mas eu estava com aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo, só que muito inseguro. Nesse sentido, Márcio, quais que eram para você citou um pouquinho das inseguranças, os maiores desafios para você nessa época anterior? Assim, você sentia uma ansiedade para novos processos? Você comentou um pouquinho de insegurança. Quais que eram esses desafios para você antes? Eu conseguia entender que era necessária uma mudança. Eu conseguia olhar para o cenário e falar, o mundo está em transformação. Então, eu sabia que eu precisava buscar essa mudança, mas eu confesso que não sabia direito que era essa mudança, mas eu entendia que era necessário um pouco mais de processo dentro da empresa, que era necessário vamos chamar de profissionalismo, né? Mas de ferramentas que nos auxiliasse nessa transformação. Perfeito. E há quanto tempo você já está à frente da Cook, desde esse começo? Acho que hoje está dando uns 20 anos aí que eu estou na frente da empresa, assim, como tomador de decisão, né? Que legal. E aí surgiu a necessidade de buscar informações sobre empreender, administrar, nisso que você contou pra gente agora. Como que você chegou até as Aros? Como que você conheceu as Aros e o Kiron? Legal. Eu fui convidado para um café pela Simone Zaros. E aí, nesse café, ela apresentou o programa, né? Apresentou um pouco do programa. E aquilo me despertou esse interesse. E eu falo que na época eu era muito jovem. Quando você é jovem, na maioria das vezes você é um pouco cabeçudo. E eu quis pagar para ver. Eu falei, será?
E aí eu falei, então eu quero fazer parte desse programa. E ali eu ingresso no Kiron, né? Que legal. E uma vez decidido, né, convencido de começar o curso, quais que eram os sentimentos ali no comecinho? Assim, a expectativa para o começo do curso, as primeiras aulas, acho que é sempre um ambiente novo, você conhece pessoas novas, como que isso influenciou você? Tá. João, para falar do meu caso, no primeiro momento eu vim querendo colocar em xeque, duvidando. Eu falei, não é verdade. Será que é isso? Mas depois, na hora que eu entro no universo da aula e eu encontro outros empresários e a gente começa a compartilhar e entender que, por mais que os nossos negócios são negócios diferentes, Sim. as nossas dores elas são muito, muito próximas. Sim. Então, isso também trouxe aquela sensação de aconchego e conforto, né? Uhum. Mas quando você começa a receber os feedbacks, você dá aquela balançada. Você falou, louco, o que é isso? O que está acontecendo? Mas, sim, é sensacional. Perfeito. Falando um pouquinho do processo Kiron, né? Eu acredito muito que um dos propósitos do Kiron, de fato, seja essa ambiência, essa troca, né, de estar com outros empresários. Então, qual foi a importância do Kiron nessa transformação da Cook, nesse momento que você entra e dá continuidade nessa sucessão? Tá. Aline, eu gosto e falo isso para todo mundo, eu falo que esse programa, ele não é um programa que nos dá insights só, mas ele traz ferramentas práticas para que nós possamos colocar dentro das nossas empresas. Então, para mim, esse é o diferencial, sabe? Porque você não sai só com ideias, isso também acontece. Nas aulas, você vai ter vários insights do teu negócio, várias coisas, mas mais do que isso, você tem ferramentas para poder aplicar no teu negócio. E isso, para um empresário, é sensacional. Perfeito. E você comentou um pouquinho de ferramentas. Existe alguma ferramenta ou algum aprendizado específico que o curso te trouxe que você lembra e gostaria de compartilhar com a gente? Assim, tá. Nesse sentido? Ô, João, tem várias ferramentas que a gente usa, eu uso na minha vida diária, mas um dos movimentos que eu mais gostei foi do movimento behaviorista, quando você começa a entender que para ter determinadas respostas, há uma ração certa, sabe? Uhum. E isso eu carreguei comigo e carrego até hoje e busco aplicá-las. Você diria que isso era um paradigma que você tinha antes? Você pensava diferente antes e isso mudou alguma coisa na sua perspectiva? Total. A nossa visão nessa relação com o colaborador, a nossa visão nessa relação com gestão, ela foi completamente transformada aqui dentro, quando eu começo a entender a importância das pessoas e como isso transforma o ambiente de uma empresa, como isso transforma o ambiente do colaborador mesmo, do teu negócio. Assim. Então, isso foi um paradigma que mudou a minha mente. Assim. Perfeito. Nesse ponto, eu acho muito legal a gente reforçar que não existe milagre, certo? Correto. Existe ciência, existem ferramentas que eu vou aplicar no meu negócio e que, de fato, elas me dão resultado, mas isso precisa ser aplicado, não é? Sem dúvida, Aline. Desculpa. Pode falar. Não, eu ia trazer um ponto que a André, ela traz muito isso, que é a questão do treino. Então, Exato. É isso, não existe um milagre, existe você estar a todo momento ali aplicando, treinando, se aperfeiçoando e você consegue colher os frutos disso. Só que é isso, não tem milagre. Né? Não tem. E passando um pouquinho mais para frente, quais foram os principais avanços pós-Kiron? Né? Diante de todas essas ferramentas que você tem falado, sua empresa cresceu na sua visão? Sim. Você engajou mais seu time? Sim. O que você acha? Eu consigo ver essa mudança da Cuca, essa transformação, e ela não foi só externa, ela acabou até sendo externa, né? Hoje a Cuca, ela se tornou uma loja que eu tenho muito orgulho dela, além de ter uma equipe engajada, ter um time que é gostoso fazer parte daquele time, nós também buscamos esse movimento de compartilhar com os empresários. A gente tem um movimento lá dentro que chama Cook Convida, ele só existe por causa desse entendimento nosso hoje de que, temos que unir forças, nos ajudar para poder crescer. Então a gente convida empresários ou pequenos empresários da cidade para um dia expor os seus produtos na loja e comercializar esse produto.
E muitas vezes você ia olhar para isso e falar, pô, mas está concorrendo com você. Eu acho que não, cara. Eu acho que isso a gente está se fortalecendo e conectando pessoas. Então, essa transformação ela vem por causa desse entendimento que eu ganhei aqui no Kiron. Perfeito. E acho que vou numa pergunta um pouco mais aberta, assim, mas como você enxerga hoje, não só o seu negócio, mas a sua trajetória, tanto durante o negócio e aqui dentro do curso? Como você enxerga que você avaliaria a sua trajetória? João, o ponto principal para mim foi entender que a cara do teu negócio é você, né? Então, quando você começa a olhar para você e entender as necessidades de mudança em você, com certeza isso começa a refletir em quem está à sua volta. Então, a principal mudança para mim é isso. Foi que eu comecei a olhar para mim e eu comecei a entender aonde que são as minhas dificuldades. E eu vou falar, essas dificuldades elas somem? Não, mas você consegue entender que elas existem e como você pode trabalhar elas. Sim. Então, isso para mim é fundamental, foi esse autoconhecimento. Perfeito. E agora teve um novo momento. Sim. Então, além de ter feito o Kiron 10 há muitos anos, você também fez parte da nossa equipe como anjo da última turma que se formou, o Kiron 78. Conta pra gente como foi lá atrás fazer o Kiron e hoje vivenciar essa jornada como anjo. E explica pra gente também que tem gente que não sabe o que é ser anjo. Então, Exato. o que é ser um O anjo? que é ser um anjo? Tá, primeiro explicando então o que é ser um anjo. O anjo nada mais é do que um auxiliador dos empresários que chegam para o curso, né? Você é essa pessoa que auxilia eles a alcançarem o objetivo deles aqui dentro do curso. E para mim foi um presente. Eu sou grato pela Simone quando ela me convidou a se tornar um anjo, porque como um anjo você acaba compartilhando, né? Muito E eu legal. gosto muito de uma frase que Jesus fala que é melhor dar do que receber. Então, quando nós estamos nesse papel de doador, cara, isso é magnífico. E você consegue ver a transformação das pessoas. Isso não tem preço, cara. Isso é uma alegria no nosso coração. Exato. E a diferença de ser um participante, ser o anjo, é que você consegue ver de fora. Então, eu me conseguia não existe. Então, eu conseguia ver os alunos chegando ali, eu falava, puta, eu me via naquele cara, eu fazia essa mesma atitude, eu agia dessa mesma maneira, e você enxerga essa transformação. Nós tivemos agora a Liga, né? Onde que é a conclusão de todo esse processo, e você vê essa transformação, isso não tem preço. Eu até pedi para a André, eu falei, deixa eu ser anjo de novo na próxima turma, porque é uma experiência única. Antes de você perguntar, quero fazer um parênteses que você fez o Kiron há quantos anos atrás e hoje ainda as ferramentas são as mesmas de lá e continuam super atuais, não é? Entrou muita coisa nova, mas é atual, assim. Tudo que você aprende hoje, ela assim, tem poder de transformar a tua história, transformar a tua empresa, e é sensacional. Perfeito. E entrando um pouquinho num quadro agora para a gente falar um pouquinho do nome do nosso programa, né, o Papo 1%, e fazendo jus a esse nome, a gente queria te fazer uma pergunta no sentido de quais são hábitos, rituais ou dicas que você pode deixar, que você tem na empresa ou na vida pessoal, para deixar sua vida 1% melhor a cada dia? Tá. Primeiro, João, eu não consigo misturar muito essa questão empresarial e pessoal, porque você entende que o pessoal reflete no empresarial, né? Sim. Então, uma das ferramentas que eu uso é o LAD. O que é isso? É você ter um checklist, uma lista do que você precisa fazer. E por que isso me ajuda? Porque eu tiro todo esse processo da mente, que a mente fica aquela confusão e gera uma ansiedade, e eu coloco ele num papel e materializo isso. Então, todas as vezes que eu estou nesse processo, às vezes de dúvida, eu tento materializar num papel. Isso me ajuda muito. Então, essa é uma ferramenta que você vai pegar meu celular ali, eu tenho o que eu tenho que fazer hoje e vou dando check de feito. Isso eu carrego para mim e dou uma dica para todo empresário, meu amigo. Tire da sua cabeça e coloque num papel. Seu projeto, seus sonhos ou suas atividades. Perfeito. Márcio, e para quem sonha ter um negócio, o que você diria para o pessoal que vai nos assistir fazer de 1% melhor a cada dia?
Para quem sonha ter o seu negócio, minha dica primeiro é se conectar com pessoas que já têm um negócio. E eu acho que a conexão nesse mundo empresarial ela é fundamental porque ela consegue te levar um passo além. Muitas vezes você está passando por alguma dificuldade que eu já passei. E quando nós temos essa troca, cara, a gente se ajuda a chegar adiante, né? Então, acho que o primeiro passo, quero ter um business. É lógico, é buscar conhecimento, mas se conecte com pessoas. Busque se envolver em um ambiente onde pessoas estão querendo se desenvolver, crescer e empreender. Perfeito. E já que a gente entrou nesse assunto de aprendizado, conexão, eu queria perguntar, falando de aprendizados mesmo, para você, qual que é a importância dos erros, dos tropeços que a gente tem na trajetória empresarial, né, por se dizer, e qual que é a importância de transformá-los eles em aprendizado constante para a gente sempre estar crescendo? João, para mim essa é a grande diferença entre fracasso e sucesso, porque quando nós nos deparamos com o erro, temos duas escolhas, ou ficar lamentando, ou entender o que deu errado e tentar melhorar. Eu tenho um ritual meu lá na loja que eu costumo fazer um diário de tudo que acontece em todos os anos. Então, eu vou fazer uma promoção, eu vou fazer uma campanha, eu escrevo isso. Perfeito. E ali eu escrevo os erros. Olha Falo, ó, que eu legal. errei, cara, não ficou bom isso daqui. Para no próximo ano Legal. tentar aperfeiçoar. E eu tento trazer isso até para meus filhos. O Bento, hoje com 8 anos, eu tento trazer o erro como uma oportunidade de, cara, você pode aprender com isso. O que você pode aprender com isso? Perfeito. E não o erro como algo que, nossa, eu errei, nossa, eu fiz de desmotivação, mas de um momento onde você pode tirar uma lição. Legal. Então, é fundamental. Legal. E bora lá, diante de aprendizados, conselhos, tropeços, você tem uma família linda, que Obrigado. eu conheço. E como que faz para conciliar a vida de empresário, pai, marido, a vida pessoal também? Conta pra gente. Aline, eu vou usar outra frase de Jesus. Jesus Bora. fala que não adianta nada a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma, né? E trazendo assim para a questão família, acho que não adianta nada a gente ter o maior sucesso empresarial, Exato. sendo que o nosso maior bem está um fracasso. Então eu busco conectar essas duas coisas e tem momentos que eu preciso levar meu filho junto e aí a gente leva o filho junto, faz E parte. eles amam. Cara, eu acho que para eles é importantíssimo também, sabe? Porque ele já começa a ter ali, né, um toque de empreendedorismo, já começa a entender o negócio. Então a gente busca muito esse momento e agora eu estou buscando muito esse estar presente. Então, quando eu estou em casa, cara, a gente está tentando desconectar o máximo do celular para estar presente ali, sabe? Perfeito. Então, esse é o equilíbrio que nós estamos buscando hoje na nossa casa. E a minha esposa, ela introduziu um negócio na nossa família que para a gente é um ganho extraordinário, que é o momento da mesa. Legal. O que é isso? Legal. Nas refeições, nós sentamos todos juntos, Bacana. sem celular, para ter um momento junto ali, sabe? E isso, isso conecta muito e traz força para você poder ir trabalhar, né? É. Você tá com a tua energia empresarial ali. Perfeito. E caminhando para o final, eu não poderia deixar de dizer que eu sou cliente Cookie há mais de 20 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu compro na Cookie, amo, sou fã. Eu tenho muito orgulho de Limeira e de empresas tão bacanas que existem na nossa cidade. Então é uma honra ter você aqui com a gente, Obrigado. conhecer os seus pais, que eu amo de paixão, sua irmã, conheço a Mata, minha esposa, filhos, e uma equipe linda que sempre me recebe com muito carinho, não só para comprar, mas para um cappuccino delícia. Isso é verdade. Um dos pilares lá da nossa empresa é o servir. Para quem não é de Limeira ou não conhece, a Cookie, ela está estabelecida aqui em Limeira, né? Mas nós atendemos também através do nosso WhatsApp, online, temos o nosso Instagram, que é o @usecookie. Eu costumo dizer que a curadoria nossa ela é voltada muito numa moda sustentável, no sentido que você consegue multiplicar as suas peças. Então a gente quer trazer esse conceito de moda é conforto, moda é você expressar aquilo que você acredita
E moda é você conseguir ter um guarda-roupa inteligente. Então a gente busca muito isso dentro da Cook. Nós somos uma multimarca que trabalhamos tanto com feminino e masculino. E é isso, é gratificante para a gente ver um cliente, um amigo saindo dali com a autoestima transformada, né? Porque é muito mais do que roupa, é transformar a autoestima, né? A roupa, ela traduz o que você é, o que você pensa, o momento que você está, e você pode se sentir mais bonito através de uma roupa. Perfeitamente. Olha, eu não sei como agradecer você por participar com a gente no nosso primeiro episódio. Eu queria dizer que eu nasci há cerca de 20 anos, então eu não sou Certo, João. usuário de Cook há 20 anos. Mas este modelito é da Cook. Legal. Tá lindo, por sinal. Não, exatamente. E eu gostaria muito de agradecer. E a gente tem um presente especial para compartilhar com o Márcio. Posso ir aí pegar? A produção vai trazer? Que é o nosso primeiro troféu. Pô, que Papo legal. 1%. Ficou bem bacana, essa é a nossa identidade, acho que vocês estão vendo aí no vídeo. E não temos como agradecer mais do que isso por você ter participado com a gente. Gratidão. É isso. Muito obrigado, eu que agradeço. E continuem esse legado e esse movimento de transformar pessoas, transformar empresas, e que esse 1%, essa pequena mudança, a gente sabe que gera uma transformação gigante na vida de pessoas. Sim. Parabéns e continuem. Gratidão. Muito obrigada, a gente que agradece. Márcio. Márcio, gratidão pela sua presença aqui hoje, junto com a gente. Muito obrigado, não temos como expressar melhor nossa gratidão e nos vemos numa próxima. Esse foi o nosso Papo 1%. Se inscrevam lá no nosso canal e até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau.